Abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 7, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. O título dessa reflexão é: O Senhor da vida no caminho da nossa dor. Senhor da vida no caminho da nossa dor. Hoje é uma palavra sobre consolo, misericórdia, graça, presença do Senhor em nossa vida, amém? Senhor da vida no caminho da nossa dor. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, diz: Pouco depois, Jesus foi por uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. O Senhor da vida no caminho da nossa dor. O texto mostra aqui dois encontros. Mostra o encontro entre duas multidões. A primeira descrita aqui é a multidão onde Jesus estava. Jesus estava a caminho de Naim, uma pequena cidadela da Galileia. Enquanto a outra multidão, agora uma multidão com outro sentimento, acompanhando o enterro do filho único de uma viúva. Eu arrisco dizer que essa descrição do Evangelho de Lucas é uma das descrições de uma cena mais dolorosa de todos os evangelhos, porque aqui existem detalhes, e Lucas, como um bom detalhista, como um médico que era, ele traz detalhes que os outros evangelhos não trazem. Ele fala, e não é um detalhe simples, é algo que traz ainda mais cores para o texto. Ele diz: era uma viúva, uma mulher viúva, no enterro do seu filho único. Os detalhes aqui não podem passar desapercebidos. Uma mulher naquele tempo, ela já tinha sérias dificuldades para se manter, para ter o seu acesso. Quando ela era viúva, ela perdeu o seu principal provedor, o homem. E aqui o detalhe ainda fica mais drástico, a cena ainda fica mais difícil de se entender, porque agora ela está enterrando o seu filho único. Eu quero que você entenda essa cena. Uma mulher que passou pela morte do seu marido, agora passa pela morte do seu único filho. E você sabe, o curso natural da vida é que os filhos enterrem e sepultem os seus pais. Já é difícil o curso natural da vida, quando o filho tem que enterrar seus pais. Imagine quando o curso é invertido. Então, os pais precisam enterrar os seus filhos. Já estamos diante dessa cena, dessa mulher. Uma mulher que está entendendo e vendo as dores da vida, sem esperança qualquer. Há uma linda frase de um autor chamado Rick Warren, grande pastor norte-americano, perguntado sobre os grandes sucessos e crises da sua vida, porque ao mesmo tempo que olhavam para a vida dele, ele tinha sucessos, ele implantava igrejas, a igreja dele é uma igreja muito influente no mundo, mas ao mesmo tempo ele carregava dentro da sua família dificuldades com seu filho, e foi perguntado para ele se a vida era uma montanha russa de altos e baixos, e ele deu uma declaração um pouco diferente. Não, a vida não é uma montanha russa, na verdade a vida ela se dá sobre dois trilhos. Ao mesmo tempo que você tem coisas para celebrar, ao mesmo tempo que você tem coisas para lamentar. Essa é a vida. Todo mundo aqui, se você olhar um pouquinho para a sua existência, você vai ter áreas da sua vida que você está celebrando, está tudo bem. Mas ao mesmo tempo, concomitantemente, nós temos áreas em que estamos chorando, lamentando. Essa mulher, ela estava no trilho do lamento, no trilho das dores, das lágrimas. Essa era aquela multidão que lamentava, que saía de Naim carregando essa mulher rumo ao enterro do filho único dessa mulher viúva. Era tanta dor envolvida nessa cena,
que eu fico a pensar qual que era a reação das pessoas que estavam ao redor dessa mulher. Todos aqui já estivemos em situações em que a dor é tão grande, tão latente, que você não sabe se você consola com palavras, com abraços, com a presença, com silêncio, com falas. Você já deve ter tido essas experiências. A dor é tão grande que você não sabe nem como agir. Porque a pessoa parece estar tão dolorida que qualquer movimento seu parece aumentar ainda mais a dor, e você não quer isso. Eu imagino que as pessoas que estavam ao redor dessa mulher caminhavam com ela, e ao lado dela, e não tinham palavras para dizer naquele momento. Tal era a dificuldade daquele momento. Encontrar palavras, atitudes, ações, que pudessem expressar o consolo que aquela mulher precisava. Quem sabe existam pessoas nessa noite que entraram, não sepultando seus filhos, mas estão na procissão da dor. Quem sabe a dor é tão comum nas suas vidas que você já até acostumou, isso é normal e você deixa para lá. Quem sabe você esteja nessa procissão, mas o texto é maravilhoso, porque ao mesmo tempo em que eu entendo que é uma das cenas mais dolorosas escritas dos evangelhos, eu também vejo uma cena maravilhosa, porque algo extraordinário acontece aqui. Ao mesmo tempo que essa procissão está saindo da cidade, há uma outra procissão entrando na cidade. Há uma colisão de multidões aqui. Essa multidão está acompanhando o morto. Eis que chega a multidão acompanhando Jesus, o Senhor da vida, o Senhor da alegria. Uma multidão está carregada de morte, em direção ao lugar da morte. A outra está caminhando com o Senhor da vida. Olha só esse processo, olha só essa cena. O evangelista Lucas prepara esse cenário para nós. Mesmo no lugar de dor, de muito choro, de lágrimas, eis que há sempre esperança, porque esse lugar pode ser mudado, não pela nossa perspectiva, mas por um encontro com Cristo. Quando eu olho isso, eu vejo algumas características desse texto, e Lucas é detalhista, eu te disse isso. Ele primeiro diz que Jesus ele não vai direto e ressuscita aquele jovem, ele tem um processo, diga processo. Deus tem os seus processos, meu irmão, minha irmã. Você pode até não concordar com eles, mas Deus tem os seus processos. Diz o texto que Jesus viu, olha só que lindo, ele enxerga aquela dor, a dor da mulher. Jesus poderia ter visto muita coisa. Jesus poderia ter visto uma procissão, poderia ter visto apenas um sepultamento, um morto, uma multidão chorando. Ele poderia ter visto tanta coisa, mas aqui o texto diz que Jesus escolheu ver aquela mulher. Isso é muito importante para nós, porque quando estamos sofrendo, existe um processo no nosso coração de que somos invisíveis. Quando estamos sofrendo, acreditamos que ninguém está vendo a nossa dor. O que pode piorar. Você já participou de campeonato de dor, já ou não? Já participou. Você chega num ambiente e fala assim, estou com uma dor nas costas hoje. Ih, você não sabe nada, tem um bico de papagaio aqui, 3 anos, e o outro vai, não, toma remédio para isso, até que você fala, ganhei, eu sou um que tem mais dores aqui nesse meio. Campeonato de dor. Parece que, na verdade, nós estamos chamando atenção para nós, porque isso só mostra uma necessidade do coração do ser humano, de ser visto, de ser notado, de ser percebido. Jesus sabe disso, e a primeira coisa que ele faz nessa cena é enxergar a mulher. Talvez você tenha razão, talvez ninguém veja as suas lágrimas, talvez ninguém tenha noção da sua dor, talvez ninguém saiba que por trás desse sorriso que você sustenta no público, no privado você está sofrendo. Quem sabe ninguém saiba a sua condição financeira, ninguém saiba a crise que você está vivendo dentro do seu lar. Talvez ninguém se perceba, talvez aqueles que deviam perceber que a igreja, que são os nossos irmãos da fé, quem sabe as pessoas que mais te amam, deveria ter essa sensibilidade, mas quem sabe nós não tivemos. Mas eu tenho uma notícia boa para você, tem alguém que nunca falha, alguém que sempre enxerga a nossa dor, alguém que sabe contar as nossas lágrimas, alguém que sabe que por trás de um sorriso nos lábios, há um coração triste. Esse é Jesus Cristo, ele percebe todas as coisas, ele sabe o que acontece na sua vida, ele te vê. E nessa noite, quem sabe, uma das grandes lições que eu e você temos que levar para casa é:
Cristo vê a minha dor, Ele enxerga o meu coração, Ele escolheu me enxergar no meio da multidão de dores, Ele captou o coração daquela mulher, Ele viu aquela mulher. E é lindo porque essa é a teologia da graça, descrita nesse texto. A teologia da graça mostra que não somos nós que enxergamos Deus, é Deus quem nos enxerga. Não somos nós que nos aproximamos de Deus, é Deus quem nos vê e vê a nossa carência e estende a mão de amor, a graça e nos toma para Ele. É isso que acontece, é lindo o que está acontecendo aqui. Isso é o Evangelho. Mas como eu disse, Lucas é detalhista. Ele vê e daí diz o texto que Jesus se compadece, compaixão. Perceba que Jesus, ele não é homem de conversas superficiais. Ele não te leva para uma profundidade de um espelho d'água, Ele te leva para a profundidade de um oceano. Esse é o nosso Deus. Então, se você não quer se arriscar em ser conhecido, não se aproxime de Jesus. Jesus não é daqueles que tem conversa rasa, está tudo bem? Está tudo bem. E ele vira as costas, não. Cristo, ele sabe as motivações do coração. Cristo, ele sabe os pensamentos, ele destrincha o coração, ele vai a fundo, e é isso que acontece, ele vê e se compadece. E a palavra aqui no original para compadecer-se é entranhas, é essa ideia ligada às vísceras. Preste atenção, a compaixão de Jesus não é apenas um vocábulo bonito. A vocação de Jesus é se envolver emocionalmente naquela situação. Ele vestiu os sapatos daquela mulher, ele sentiu as dores daquela mulher, as lágrimas dela agora eram as lágrimas dele, as dificuldades daquela mulher eram suas próprias dificuldades. É isso que é compaixão. Compaixão não é só enxergar a dor do outro, mas é se envolver de uma forma tal que a dor não é do outro mais, é nossa. E Jesus, ele faz isso. Ele tem compaixão daquela mulher, é como se ele abraçasse uma causa que não pertence a ele, mas ele faz questão de assumi-la, que é mais do que a cruz ser o local da grande compaixão de Deus pelo mundo. Quando ele abraça as nossas dores, ele abraça os nossos problemas, as nossas lágrimas, ele fala: eu posso mudar, eu posso lidar com isso. Só quem pode lidar com situações assim, pode abraçar pessoas. Sabe, quem sabe a nossa falta de compaixão é porque acreditamos que nunca temos as ferramentas necessárias para resolver as situações, e por um lado está certo, porque nós nunca teremos, mas por outro estamos totalmente errados, porque nós não temos a responsabilidade de mudar ninguém, mas aquele que levamos dentro de nós, que acabamos de cantar, a presença do Deus Todo-Poderoso, essa presença sim pode mudar realidades na vida de pessoas. Por isso sim, um homem ou mulher pode ter compaixão, uma compaixão que está ligada às entranhas, às vísceras, assim como Jesus se compadeceu daquele momento, ou seja, ele entra emocionalmente na realidade daquela mulher. A grande questão, e isso é muito importante, porque às vezes, quando sofremos, começamos a imaginar que Deus está distante, e é interessante porque Jesus, ele não vai direto para a circunstância, ele vai para o coração. Eu costumo dizer isso, e eu acho que eu vou dizer isso há muito tempo, que Cristo não tem compromisso com a circunstância, antes de alcançar o seu e o meu coração. Cristo tinha poder suficiente e autoridade para chegar, tocar no esquife, levanta jovem, devolver aquele jovem para a mulher, como é o final da história, mas antes disso ele escolhe passar por um processo que é dele. Ele alcança, seus olhos alcançam aquela mulher, sua compaixão alcança o coração, então ele lida com a circunstância. Deus sempre vai lidar com corações. O problema é que a gente fica frustrado quando ele não lida com a circunstância. Por quê? Porque ele quer lidar com o seu coração. Quem sabe algumas respostas de oração não aconteceram, porque Deus ainda não acabou de tratar com o seu coração, meu irmão, minha irmã. Então quem sabe algumas orações deveriam ser mudadas. Deus, muda aquela situação, muda isso, muda aquilo, não. Quem sabe, Deus, cuida do meu casamento. Tem homem orando pela esposa, né? Quem sabe devia orar por você mesmo. Muda o meu coração. Muda aquilo que está dentro de mim, Deus. Transforma aquilo que só o Senhor pode transformar. Me veja com compaixão e me muda. Essa mulher precisava de compaixão. Ela precisava entender esse momento. Outro detalhe do texto é que essa mulher em nenhum momento faz uma oração. Ela não faz um pedido. A voz dela não é mencionada nesse texto. Ela não chega e se ajoelha diante de Jesus.
ela não faz um pedido, tenha misericórdia de mim, na verdade parece que ela nem estava buscando isso, ela foi totalmente surpreendida. Isso mostra que Deus ele não faz baseado nas nossas palavras. Às vezes as nossas orações são erradas pelo motivo de qual elas são construídas, pelas nossas palavras. Ao invés de ser uma oração construída no coração, ela é construída nos lábios. Foi o próprio Senhor Jesus que disse, olha, vocês são a geração que me honra com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Lembra quando Jesus contou a parábola? O publicano que subiu para orar com o fariseu, e ali o fariseu ele orava alto, com lindas palavras, e o publicano ele só batia no peito e falava uma oração muito simples, sê propício a mim que sou pecador. Você lembra de Ana no Velho Testamento, que posterior foi mãe do profeta Samuel, mas antes disso ela não tinha filhos, e ela sobe ao templo para orar, o sacerdote que não conhecia o que era uma oração do coração, lida com ela como se ela fosse uma pessoa bêbada, mas não, era uma pessoa que orava com o coração. Quem sabe eu e você deveríamos aprender a orar, não só palavras, porque palavras belas, até a inteligência artificial faz, meu irmão. Já contei essa história, vou contar de novo. John Piper, um pastor batista, em uma convenção para jovens, 50 mil jovens, e ele estava se preparando para essa convenção, então ele teve uma ideia, vou pedir para a inteligência artificial redigir uma oração. E ele entra lá, faz o que nós chamamos de prompt, e ensina aquela inteligência artificial a redigir uma oração. Ele pega essa oração, imprime, chega na convenção, e ele fala, eu queria fazer uma oração que foi escrita pela inteligência artificial. Então ele lê essa oração. A oração é maravilhosa, as palavras bem colocadas, a entonação, tudo muito bem certinho, muito bem colocado. Ela tem começo, meio e fim, muito bem organizada. Mas ele termina e faz a pergunta, o que falta nessa oração? E a resposta é, falta alma. Falta alma. Cristo ele não está se importando com as nossas belíssimas palavras se não houver alma, se não houver entrega. Não importa se cantemos belamente, se não estivermos envolvidos até a alma. E Cristo, o Deus encarnado, se demonstrou alguém que se envolvia nessa compaixão até as suas entranhas. Então, na verdade aqui, o importante não é como você chega, o importante é você chegar. Chegue a Cristo com a vida desorganizada mesmo. Vou repetir, eu não falei errado. Chegue a Cristo com a sua vida desorganizada, não tem problema. Irmão, irmã, chegue a Cristo com lágrimas. Eu arrisco dizer, chegue a Cristo com medo, com perguntas, mas chegue a Cristo. Chegue a Cristo. Chegue a Cristo até quem fala, eu não sei como orar. Chegue a Cristo. Não importa como você se achegar, mas chegue-se a Cristo. A compaixão de Cristo não começa quando nós conseguimos explicar a nossa dor, quando conseguimos fazer algumas orações. A compaixão de Cristo começa porque Ele é quem Ele é, e ponto. Ele é a própria compaixão. Ele vê, Ele se compadece de uma mulher que não fez nenhum clamor a Ele. Ele toca no caixão, outras versões vai falar esquife no caixão, e aquela procissão para imediatamente. Quando você entende um pouco das leis, as leis cerimoniais, mostra que Cristo se tornou impuro por causa daquele momento. Ele toca o esquife, o morto, e aquela procissão para. Quem que tem a audácia de parar uma procissão da dor? Só o Senhor da vida pode fazer isso, só o Senhor da história. Essa cena é extraordinária. Jesus ele toca e a procissão para. A morte parecia ter aqui determinado o próximo passo daquela história, mas eis que Jesus interrompe a marcha do mal, interrompe a marcha da morte, eis a vida. É lindo porque isso me lembra que existem situações na vida diante das quais nós dizemos, agora já foi, agora a nossa esperança acabou.
tudo se foi. Mas Jesus chega diante daquilo que parece irreversível, ele chega diante daquilo que parece que acabou e demonstra que aquilo que é impossível aos homens é totalmente possível a Deus. Você pode dizer amém para isso? E é lindo o que vem depois que ele para a procissão, ele fala: não chore. À primeira vista, parece que Jesus foi uma pessoa meio sensível, porque geralmente quando nós estamos nos lugares assim de dores, de luto, a primeira coisa que nós falamos é o seguinte: pode chorar, chora, faz parte do luto, as lágrimas virão, algumas hoje, outras amanhã, mas elas virão, é importante você lidar com as suas dores, e o choro é importante, e eu entendo isso, e realmente, Jesus, ele chorou em algumas circunstâncias. Você lembra do mais famoso momento onde Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro? Ou seja, seria incoerência se Jesus pedisse para não chorar, algo que ele mesmo pediu, ou seja, ele não está pedindo para que você estanque as lágrimas legítimas da dor e da saudade. Não, ele não está se referindo a essas lágrimas, ele está se referindo ao seu momento. Não chore, chegou o Senhor da vida. Tem lágrimas que são legítimas, meu irmão, minha irmã, mas tem lágrimas que não devem ser vertidas mais. E eu imagino que Jesus estava falando das lágrimas da incredulidade, das lágrimas da dor que deveriam ser sanadas pelo perdão, pelo conserto. Sabe que existem pessoas que não são libertas das suas dores e continuam derramando lágrimas, porque na medida que elas perdoarem alguém e serem felizes, elas deixam aquela pessoa que as entristeceu livres. Tem pessoas que não vivem a felicidade própria, porque se viverem automaticamente, parece que estão perdoando todas as pessoas que lhe trataram mal. Então, para que isso não aconteça, ela vive doente, amargurada, fechada, com lágrimas, para que aquelas pessoas que lhe fizeram mal, nunca se sintam libertas. Isso é uma infelicidade tamanha, porque são pessoas que não vivem o Evangelho, que não entendem o perdão, que não importa o que as pessoas fizeram conosco, nós demonstraremos perdão para a liberdade delas e nossa, para que possamos viver alegria. Então quando eu ouço que não chore, é essa a ideia. Tem lágrimas que deveriam não estar mais nos nossos olhos, tem situações que não deveriam mais trazer tristeza ao seu coração, mas eu e você insistimos em trazer essas situações, insistimos em viver debaixo desse pesar. Deveríamos sim expressar perdão, pedir a graça do Senhor, para nos vermos livres desse peso, mas insistimos em viver debaixo desse sofrimento. Jesus vem para nós nessa noite e fala: não chore, não chore, é hora de enxugar essas lágrimas e não deixá-las mais voltarem aos seus olhos, é hora de se libertar, é hora de perdoar essa pessoa em nome de Jesus, para a sua própria alegria, para a sua própria libertação. Pare de chorar por lágrimas que não são legítimas, meu irmão, minha irmã. Se for para chorar, chore pela legitimidade da saudade, isso sim. Chore pela legitimidade da emoção em Cristo Jesus. Chore pela graça do Senhor quando invade a nossa vida, o nosso coração. E ele continua, depois que ele dá a primeira ordem, não chore, ele vira para aquele jovem morto, e ele dá uma ordem: jovem, eu te mando, levanta-te. Que coisa poderosa, a autoridade que há no nome de Cristo. É uma frase curta, mas contém autoridade incomparável. Jesus, ele não demanda muito tempo com a morte. Para ele é como se acordasse alguém num sono profundo. Ele fala: jovem, eu te mando, levanta-te. E o detalhe é que ele pega esse jovem e ele o restitui à sua mãe. Preste atenção, aquele jovem não é dado de qualquer jeito. Diz o texto, e Lucas, ele detalhista nesse sentido, que ele, como se ele pegasse aquele jovem nos braços e devolvesse para sua mãe como um presente dos céus para o coração daquela mulher. Então ela é restituída do seu único filho. Jesus, ele mostra isso, e é lindo porque essa expressão, esse acontecimento, esse milagre na vida desse jovem, aconteceu na vida de cada um de nós.
palavra do Senhor em Efésios diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não há vida no morto, não há como o morto fazer alguma coisa se essa ajuda não vir de fora, se essa intervenção divina não nos alcançar. Isso é o Evangelho, nós somos alcançados pela graça do Senhor, que nos vivificou, e nós que éramos mortos em nossos delitos e pecados, podemos viver uma vida, como diz o texto, em novidade de vida em Cristo Jesus. Hoje nós podemos ter esperança, não nas nossas qualidades, não na nossa força, não na nossa instrumentalidade, mas em Cristo Jesus, que fez novas todas as coisas, eis que tudo ficou para trás, e Ele renova todas as coisas. Essa é a ideia aqui. Então o maior milagre não é Jesus mudar aquilo que está ao nosso redor, mas é Ele transformar e trazer à vida aquilo que estava morto dentro de nós. Se há algum personagem que eu e você temos que identificar na história, não é como a viúva, não é com a multidão, mas é com um jovem morto. Nós estávamos mortos, e essa ressurreição acontece na vida daqueles que confessam Jesus como o Senhor e o Salvador das suas vidas. O mais importante aqui não é ter os nossos projetos ressuscitados, mas ter o nosso coração vivificado. Diz amém para isso. E Ele devolve a esperança quando só havia lágrimas nessa situação. Essa mulher agora abraça o seu filho, e essa procissão da dor, das lágrimas é interrompida, essa marcha da morte é interrompida. Eis que agora Jesus, Ele entra em Naim, não só acompanhado dos seus discípulos e multidão, mas a multidão cresce, fica ainda maior, porque todas aquelas pessoas que acompanhavam a procissão do funeral, agora se unem a Jesus, e dizem: grande profeta esteve entre nós, Deus visitou o seu povo. Eu fico a imaginar Naim recebendo essa festa, eu fico a imaginar, porque o povo de Deus sempre faz alguma coisa para comer, a grande festa de comilança que teve, festa, alegria, e o pessoal perguntando para aquele jovem: o que aconteceu? Olha, eu não sei, eu só sei que eu estava morto, e agora estou vivo, porque Jesus se encontrou na estrada da minha vida, e mudou a minha história, e eu fui restituído à minha mãe, e agora eu estou contando os louvores, e contando o meu testemunho para as pessoas. Ah, que coisa maravilhosa. Essas semanas, a igreja central sofreu muito. Tivemos a perda de duas pessoas muito importantes para a igreja. A primeira foi o seu Abraão, esposo da dona Marli, diácono da igreja. O seu Abraão, ele fazia questão de fechar todas as portas da igreja. Quando todo mundo saía, tarde da noite, ele passava de porta em porta. Apagava as luzes, desligava o ar-condicionado, trancava a porta, testava ver se a porta está fechada, passava para outra porta, fazia o seu trabalho com excelência. Dona Marli falava que ele dava trabalho só quando ele esquecia uma chave. Ele não conseguia voltar para casa antes de localizar aquela chave especial que ele tinha que devolver, tamanha a responsabilidade desse homem. Ele literalmente abria e fechava portas. Servia o povo de Deus. A outra perda foi do nosso querido irmão Alexandre Bueno, outro diácono da igreja. Alexandre, nós ouvíamos nas portas, assim como aqueles irmãos e irmãs que nos ajudam ali. Um homem de Deus, sensível, manso, tranquilo, mesmo quando às vezes o caos queria tomar conta, e ele organizava todas as coisas, tinha esse coração de servo, ele, a Flávia, suas filhas. Semana passada, um canal de televisão veio nos entrevistar, perguntando sobre o caso do Alexandre, que tomou as mídias locais. E uma das perguntas, essa resposta não foi para o ar, mas o repórter, depois de perguntar sobre o Alexandre, falou assim: então quer dizer que o Alexandre estava na hora errada, no lugar errado? Eu disse: não. Como um homem de Deus, que serve a igreja, está na hora errada, no lugar errado? Como um homem de Deus que amou a sua esposa e as suas filhas está no lugar errado, na hora errada? Nunca, nunca um homem ou uma mulher de Deus estão no lugar errado, na hora errada. Eu posso não entender, eu posso não ter as respostas, mas eu me submeto à vontade soberana de Deus. Como eu posso dizer que um homem que adora ao Senhor está no lugar errado, na hora errada? De maneira nenhuma. Na verdade, Alexandre, seu Abraão, estão no lugar certo, com a pessoa certa, na eternidade.
O texto não nos ensina a esperarmos milagres nessa terra. O texto nos ensina que pode ser o fim aos nossos olhos, mas quando Cristo está na marcha da vida, tudo pode mudar, meu irmão, minha irmã. O texto não nos ensina a nos satisfazermos com esse mundo. O texto nos ensina que há algo muito maior e que Jesus é verdadeiramente aquele que veio matar o nosso pecado naquela cruz. É aquele que nos veio presentear-nos com a vida eterna. É Ele. Diz o texto que todos foram tomados de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Quando você estuda um pouquinho da geografia bíblica, você começa a entender que Naim está na mesma região de Sunem. Sunem aparece lá em 2 Reis. Segundo Reis tem um profeta chamado Eliseu. Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita nessa região de Sunem. Então, quando Jesus ressuscita o filho da viúva, eles estão rememorando, há um profeta entre nós, assim como foi Elias, Eliseu, ele é poderoso, mas eles sabiam que não era apenas um profeta. Eliseu orou a Deus para que Deus ressuscitasse aquele menino. Jesus Cristo apenas declarou, determinou com a sua voz de autoridade que aquele menino fosse ressuscitado. Diferentemente, Eliseu é um profeta, Jesus é o Senhor da vida. Esse encontro da procissão de Naim é um encontro que todos nós precisamos ter, em várias áreas da vida, tenho certeza disso, mas é um encontro maior da salvação, com o coração totalmente perdido. Quem sabe você está andando sobre os 2 trilhos, você tem momentos que você está celebrando, áreas da sua vida que está indo tudo bem, mas você sabe que não dá para andar só em um trilho. Um trem não consegue andar em um só, ele precisa dos 2 trilhos, e ao mesmo tempo que você celebra, outras áreas você chora. Mas eu e você não podemos esquecer, a procissão da vida já nos alcançou, já colidiu com a nossa história, e a colisão da morte com a vida, você sabe o resultado que dá. Jesus Cristo certa vez disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que aparentemente não dê certo, ainda que aparentemente a dor venha nos sufocar, ainda que alguns desastres da vida não sejam compreensíveis, ainda que eu e você não encontremos as respostas, viverá. Sairemos vitoriosos. Essa é a ideia. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando olhamos para essa viúva de Naim, eu me encontro nessa história. Eu tenho áreas da minha vida que eu preciso do encontro com Cristo, que Ele traga vida, que Ele vivifique o meu coração, porque Ele me enxerga, Ele se compadece de mim, Ele para a procissão da dor, Ele enxuga lágrimas que não são legítimas, Ele me faz andar altaneiramente nele, Ele me faz voltar para o lugar de onde eu saí de dor, cantando louvores, porque aquela mulher saiu chorando e voltou alegre. Você está imaginando o povo de Naim? Essa mulher saiu chorando, essa mulher saiu aqui entristecida. Quem sabe hoje a sua casa seja Naim, quem sabe amanhã o lugar onde você trabalha seja Naim, você tem que voltar lá agora impactado pelo Senhor da vida. Quem sabe o seu relacionamento é Naim, quem sabe você precisa voltar para o seu cônjuge com um novo olhar, enxugando lágrimas e dizendo: não, eu tive um encontro com o Senhor da vida, eu não creio que esse é o final. Quem sabe situações da vida que você saiu chorando, você tem que voltar cantando louvores, porque aquele que tem encontro com Cristo sempre sai vitorioso, sempre sai vitorioso. Aquele que encontrou a procissão em Naim, voltará para encontrar a sua igreja também. O mesmo Cristo que encontrou a viúva, vai encontrar a sua igreja no final da história. E naquele dia a última palavra não será a morte.
a última palavra será de Cristo. Como escreveu Paulo, tragada foi a morte pela vitória. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Olha o que eles falaram. Deus visitou o seu povo. Você pode declarar isso? Deus visitou o seu povo. Coloca a mão no seu coração. Fala, Deus visitou a minha vida. Mais uma vez, Deus visitou a minha vida.